Em parafetologia, sexta linha, você poderia comentar um pouco sobre o custo do desconhecimento, a desativação dos infernões extrafísicos mantidos por mega-lavadores de paracérebros? Sim, hoje esse verbete é em homenagem a esse contexto. É justamente para isso. Os mega-lavadores de cérebro estão em toda parte. Tem os extrafísicos e os intrafísicos. Os intrafísicos pensam que estão abafando. Eu pus ali na minha coloquiologia. Crente que está abafando. Por quê? Porque a filosofia do procurando Nemo, atrás de um peixe grande tem sempre um maior. Eles pensam que o maior é ele. O lavador de cérebro, ele está convencido de que ele é o melhor lavador que tem. Não tem ninguém melhor que ele. E ele não vê que ele está sendo lavado de cérebro por uma consciência, que é o mega assediador dele. Então, é a filosofia de Procurando Nemo. Assista o filme que você vai entender essa condição. Então, esses lavadores de cérebro, eles precisam ser esclarecidos como qualquer outra pessoa e são merecedores de assistência quando querem. Enquanto eles estão apenas na revanche, na vingança, na manipulação, eu trouxe um livro aqui que, de propósito, é um livro espírita. Eu fiz intencionalmente, porque ele é sobre infernões. Chama-se Libertação, pelo espírito de André Luiz. Esse livro descreve, tem que ter estômago para ler, tá? Estômago, aliás, o para-estômago. Porque ele trata dos infernões. Ele descreve claramente os infernões, como funcionam, como é que funciona um lavador de cérebro, como é que a manipulação é feita, o que acontece, por que é. Então, se a pessoa quiser saber, ela vai ler isso aí claramente e entender. Outra questão, se ela quiser entender como é que isso tudo funciona também, no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, ela acha muita coisa sobre os infernões. Então, não pode ter medo desse nome, não pode ficar preocupado com isso, porque essa figura a gente usa que é uma metáfora, infernão. Por quê? Porque desde os primórdios da humanidade se usa essa ideia e se conhece a baratrosfera com esse nome. Foi chamado de umbral, geenas. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, ele descreve muito bem também essa condição. Então a literatura é cheia de dados sobre isso. E eles são reais. Só que a gente não adianta jogar a culpa no capeta. Não adianta. A responsabilidade será sempre pessoal. Não adianta ficar morrendo de medo do demônio se o demônio está dentro da pessoa. Não precisa correr dele, que é só botar um espelho na frente. Então, tudo isso são mitos, faz parte da mitologia, do processo da evolução da humanidade, é uma representação metafórica, é uma alegoria. Mas que vale a pena pensar nisso, vale estudar muito. Se você quiser se considerar um intermissivista e quiser atuar futuramente, amanhã, na pré-intermissiologia, no período depois da dessoma, nós vamos começar a resgatar gente que se encontra justamente nesses ambientes. E a gente tem que ter experiência. Então, em vez de fazer um turismo fora de série, num ambiente super evoluído, eu, pelo menos, não tenho essa experiência. Eu costumo frequentar mais o lixão. Então, se você pergunta, o que você faz? Eu reciclo lixo. Porque eu trabalho com energia tóxica, quase que o tempo todo. Por isso que a gente desenvolve o automitridatismo, já escrevi sobre isso. A autodefesa energética, também já escrevi sobre isso. Porque a gente precisa de uma boa dose de realismo no processo assistencial. Não tem nada a ver com aquela coisa cor-de-rosa, aquelas guirlandas de flores. Esqueça isso. Não funciona dessa maneira. É preferível ter esse realismo e ter belas surpresas no final do que criar um monte de ilusões e dar com a cara na porta. Eu prefiro esse outro contexto que ele me ajuda mais. Falar em realismo,